Que a graça de Deus seja na sua vida. Aqui é o pastor Renato Lopes e você está entrando no nosso canal. Seja muito bem-vindo à família. Faz o seguinte, clica no botão inscrever-se aqui abaixo, aperta também no sininho, tá certo? E deixa o seu gostei, porque você vai nos ajudar a pregar a palavra de Deus aqui no YouTube. Contamos com você, que Deus possa te abençoar e fica com o nosso vídeo. Que a graça de Deus e que a paz de Jesus Cristo seja na sua vida. Muito obrigado por acessar o meu canal, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo e este tema é um tema intrigante. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, muitas delas não têm o conhecimento bíblico da palavra de Deus e acabam entrando nas mentiras que Satanás inventa. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre as 10 maiores mentiras de Satanás. E sem muitas delongas, eu vou pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o gostei e compartilhe o vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que nós possamos continuar a pregar a palavra de Deus. E também ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações, tá certo? Cada vídeo que for levado, cada vídeo que for lançado no nosso canal, você vai poder aí ouvir, assistir e curtir junto com a gente. Então vamos lá. As 10 maiores mentiras de Satanás. Mentira número 1. Que Deus é o autor da maldade que está no mundo. Pois é, meus queridos, essa é a primeira grande mentira do diabo. Ele diz que Deus é o autor de toda a maldade que está acontecendo no mundo. E nós vemos que no mundo em que nós vivemos é verdade, há muita malícia, há muita maldade, há falta de misericórdia, todas as coisas de ruins que estão acontecendo no mundo. O diabo mente e ele quer colocar na cabeça das pessoas que é culpa de Deus. Então, ele quer colocar na mente das pessoas que Deus é o autor dessa maldade. Mas nós vemos que a palavra de Deus não ensina dessa forma. Se você observar comigo o livro dos Salmos, capítulo de número 119, versículo 68, a palavra de Deus diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Veja, a palavra de Deus está dizendo que Deus é bom e Deus faz o bem. A palavra também vai dizer no livro de Gênesis que quando Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo o que ele criou era bom. Deus não cria nada mal, Deus não faz nada mal. Deus abomina a maldade e abomina o pecado. É exatamente por isso que o diabo foi expulso do céu, porque ele deixou a maldade habitar em seu coração. O segundo ponto é a segunda maior mentira do diabo. É que o diabo é bonzinho. O diabo inventa a mentira de que ele é bom. Se você observar comigo, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja que o diabo não é bonzinho, coisa nenhuma. Ele é mau, ele é enganador, ele é mentiroso e ele peca desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a maldade, desfazer as obras malignas do diabo. Essa é a segunda mentira que ele inventa. Ele quer mostrar à humanidade que ele é bom. Existem até vários programas de TV que mostram o diabo bonzinho, mostram ele fazendo boas ações. Não se engane, ele é maléfico, ele é do mal e ele quer enganar a vida de todo aquele que der brecha. A terceira grande mentira que o diabo inventa é que o inferno é governado por ele. Isso mesmo. Ele
coloca na mente das pessoas que o inferno é governado por ele. Ele é quem comanda. Ele é quem é o dono do inferno. Nós vemos essa caricatura em vários lugares diferentes, mas nós sabemos que ele não é dono do inferno coisa nenhuma. Se você observar o que a palavra de Deus diz, você vai perceber lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Veja que o texto bíblico está nos dizendo que o diabo será atormentado no inferno. O inferno não é um lugar onde ele governa. O inferno não é um lugar onde ele manda. O inferno foi criado para que o diabo morasse lá, fosse aprisionado lá. Então, perceba que essa grande mentira que muitas pessoas acreditam também não é bíblica. A quarta grande mentira que o diabo também sempre diz é que ele é tão poderoso quanto Deus. Nós vemos muitas caricaturas, inclusive até aqui na internet, de pessoas que colocam o diabo lutando contra Deus, lutando contra Jesus Cristo, como se ele tivesse o mesmo poder, como se ele tivesse um poder equivalente ao de Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então você observa que na verdade o diabo será esmagado. O diabo ele será destruído por Deus. Ele não tem poder como Deus. O poder dele não se equivale ao poder de Deus, tá certo? Então ele não é tão poderoso como Deus. Também outro texto está em Apocalipse 12, do 7 ao 9. É um texto que nos deixa bem esclarecidos em relação a isso. Observe. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que texto esclarecedor. Esse texto deixa muito claro que o diabo foi lançado para fora do céu pelo próprio anjo de Deus, não é? Pelo próprio anjo Miguel. Nem Deus precisou, nem Jesus Cristo precisou lutar contra o diabo, não é? Então o poder dele não se compara ao poder de Deus, é incomparável. Ele é infinitamente menor do que Deus. Queridos, outro ponto, outra grande mentira que Satanás inventa, tá certo? A quinta grande mentira que ele inventa é que o inferno não existe. Pois é, muitas pessoas acreditam nesse engano. Muitas pessoas acreditam que o inferno é coisa da cabeça dos outros, foi inventado. Mas observe comigo que a palavra de Deus nos garante que o inferno é real e que ele existe sim. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, veja o que aqui diz. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o inferno, e ele falou muito mais do inferno do que do céu. A outra prova é que também em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, Jesus Cristo também vai dizer: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que texto fortíssimo Jesus Cristo falou aqui, não é? Então ele disse que
O inferno é real, o inferno existe e nós devemos temer ir a esse lugar, porque lá é só choro, dor e sofrimento. Tudo que o diabo quer ao enganar alguém falando que o inferno não existe é que essa pessoa vá para lá junto com ele, porque ele sabe que o seu lugar é lá, o seu sofrimento eterno vai ser lá. E ele não quer ir sozinho, ele quer levar a maior quantidade de pessoas possíveis com ele. A sexta grande mentira de Satanás é que ele diz que o inferno é um lugar de diversão, enquanto o céu é entediante. Eu acho que você já viu alguma caricatura dessas também. Pessoas no inferno se divertindo, bebendo, se prostituindo, enquanto no céu todo mundo entediado. Pois é, isso também é uma das maiores mentiras de Satanás. O inferno, ele é lugar de dor, de choro, de sofrimento. Observe comigo o que diz Lucas 16, 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo, e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha como será o tormento eterno lá no inferno. Então nós vemos que ele é um lugar de muita dor, de sofrimento inestimável. Por isso que Jesus Cristo falou tanto, alertou tanto, para que nenhum de nós, ao partir dessa vida, possamos ir para lá. Nós não devemos ir para lá, porque ele não foi criado para a gente. Foi criado exatamente para o próprio Satanás e seus demônios. A sétima grande mentira que Satanás fala é que ele mesmo não existe. Olha só, ele quer que as pessoas acreditem que ele não existe, porque se as pessoas acreditarem nisso, ninguém poderá combatê-lo. Como se combate alguém que não existe? Como se combate alguém que não é verdadeiro, que não existe de fato e de direito? Pois é, mas veja o que a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse texto nos mostra que o diabo ele peca desde o início, ou seja, ele existe há muito tempo. Desde a criação o diabo já existia, e ele quer fazer com que ninguém acredite nele. Quando alguém está longe de Deus, ele quer cegar essa pessoa, para que essa pessoa fique cada vez mais longe da presença de Deus. Perceba comigo que esse é um grande triunfo para ele, convencer as pessoas que ele não existe, convencer as pessoas de que ele, em alguma hipótese, não existe, não é? Isso é o que ele quer fazer. Mas você observe e veja que a palavra de Deus diz que ele existe desde o princípio. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele quer destruir a vida de todos aqueles que estão longe de Deus. A oitava mentira que Satanás inventa para enganar a humanidade é que pecar não é nada demais. Afinal, todo mundo comete pecado. E aqui eu gostaria de citar para você Romanos, capítulo 3, versículo 23. Veja o que a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que ele quer dizer que pecar não é nada demais, mas o texto nos diz, a palavra de Deus nos diz, que quem peca está longe de Deus, está destituído de Deus, está afastado de Deus. E quando o diabo começa a colocar essa ideia na cabeça das pessoas, ele faz com que as pessoas se afastem de Deus, ficando assim vulneráveis à sua mentira, vulneráveis ao seu engano, vulneráveis a todas as suas artimanhas. Pecar para Deus é um ato extremamente vergonhoso, é um ato muito grave.
porque o pecado nos afasta de Deus. Essa foi a mesma mentira que ele inventou para Adão e Eva e conseguiu fazer com que eles caíssem no jardim do Éden. A nona grande mentira de Satanás é a seguinte: aproveite sua vida. Deixe para se entregar a Cristo quando estiver perto da sua morte. Dessa forma, fará as duas coisas. Você vai se divertir e no final irá para o céu. Veja, mais uma grande mentira de Satanás. Ele coloca na mente das pessoas que elas são jovens, então elas devem curtir a sua vida, elas devem se divertir. E no final da sua vida, elas vão, se convertem, aceitam a Cristo e vão para o céu. Só que isso é uma grande mentira. Eu quero mostrar para você, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus disse: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja que alerta Jesus Cristo está dando. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Você sabe dizer qual é o dia da sua morte? Ninguém sabe dizer qual é o dia da morte. E Satanás sabe disso. Ele sabe que nós não sabemos qual é o dia de nossa morte. Portanto, se nós olharmos por essa ótica, nós poderemos cair no pecado e morrer antes de tomar nossa decisão para Cristo. Ou isso também corre um grande risco da nossa decisão não ter sido verdadeira, porque na verdade nós estávamos aceitando a Cristo apenas por medo de ir ao inferno e não por uma adoração genuína e verdadeira para Jesus Cristo em quem Ele é. Então, muito cuidado com as mentiras que Satanás inventa. E para finalizar esse vídeo, a 10ª grande mentira de Satanás, ele é que diz que Deus ama a todos. Portanto, no final da vida, Ele não condenará ninguém ao inferno. Então não se preocupe com isso. Veja que grande mentira. Ele diz que Deus ama a todos. Veja que aqui ele coloca um pouco de verdade para distorcer a mentira de Deus. Deus ama a todos, portanto, no final da vida não condenará ninguém. É verdade, Deus ama a todos, mas que Ele não condenará a ninguém, isso é mentira. Porque está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja que palavra dura Jesus Cristo falou. Jesus ama a todos, mas aquele que não o serve, aquele que não o segue, será condenado. A palavra de Deus também diz no livro de João que todo aquele que nele crê passou da morte para a vida, mas aquele que nele não crê já está condenado. E o diabo quer fazer com que as pessoas não se preocupem com isso. Ele quer fazer com que as pessoas achem que no final todo mundo irá para o céu. Pois é, esses foram vários textos da Bíblia e essas foram as 10 maiores mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe grandemente. Quero te agradecer por estar aqui no meu canal. Mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, deixa o gostei e compartilha esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau!